E aí, tudo certo? Se a parte de redação oficial nos concursos da FGV parece um campo minado, pode ficar tranquilo que essa análise aqui vai ser o seu mapa. A gente vai usar como base o material super estratégico do professor Dr. Marcelo Lessa, lá do projeto Alero Turbo, e o nosso objetivo hoje é um só: dominar de vez a seção de documentos oficiais do concurso da Alero. Vamos juntos decodificar cada armadilha que a banca adora preparar. Olha só, é exatamente isso aqui. Essa confusão que está na tela é, sem dúvida, a principal arma da FGV. Eles pegam documentos com nomes e funções que parecem a mesma coisa só para te induzir ao erro. Mas é justamente aqui que a gente vai virar o jogo. Vamos transformar essa confusão toda em pontos preciosos na sua prova. Então vamos lá. O primeiro grande ponto, o primeiro duelo que a FGV explora é a diferença entre documentos que nascem de algo que já existe, que está guardado em um registro, e aqueles que nascem da observação de um fato, da realidade. Entender de onde a informação vem é a chave para não cair em nenhuma pegadinha. Esse quadro aqui resume bem o nosso campo de batalha, né? De um lado, a gente tem a certidão, que é uma cópia fiel de um registro, do outro, o atestado, que é o testemunho de um fato, e no meio, a declaração, que é um pouco mais genérica. Eles parecem próximos, e é nisso que a FGV aposta, mas o segredo, a chave para a vitória, tá ali, ó, na coluna base da informação. É ela que define tudo. Agora vamos focar no que realmente interessa, na armadilha central da FGV. Pensa comigo de um jeito bem simples. A certidão é tipo uma foto de algo que já está escrito em algum lugar. Se a informação vem de uma ficha, de um livro de atas, de um sistema, o documento que prova isso é uma certidão. Já o atestado? Bom, o atestado é o testemunho de um servidor sobre algo que ele viu. O médico que atesta uma doença, ele viu sintomas. É um fato que foi presenciado, aconteceu na frente dele. E por que a certidão é um documento tão forte, tão poderoso? Por causa de uma coisinha chamada fé pública. Esse é o nome técnico para dizer que aquilo que está escrito ali é considerado verdade absoluta. Por quê? Porque o servidor não inventou nada, ele só copiou, transcreveu um registro oficial. É a garantia de autenticidade que o próprio Estado. Agora uma perguntinha rápida, daquelas com cheiro de prova. A gente sabe que o serviço público precisa ser ágil. E para isso, existe um prazo máximo para a expedição de uma certidão. Você sabe qual é? 15 dias. Exato. E muita atenção aqui. Isso não é uma regra qualquer tirada do nada. Está na Lei 9.051 de 95. Anota e memorize esse dado. Um número específico ligado a uma lei é um prato cheio para a FGV cobrar na prova. Beleza, vamos em frente. Agora a gente vai falar da ata. Pensa na ata como se fosse a memória jurídica de uma reunião. É a caixa preta do que foi decidido. Por isso mesmo, é um documento com regras extremamente rígidas. E cada uma dessas regras existe por um motivo muito claro: impedir qualquer tipo de fraude. Mas por que tanta regra, né? Parece exagero, mas não é. O texto corrido, sem parágrafo, serve para impedir que alguém vá lá e enfie uma frase nova no meio do texto depois que já estava pronto. Escrever os números por extenso evita que um 10 vire um 100 com uma canetada. E claro, sem rasuras para garantir a integridade. Cada detalhe é um cadeado, uma trava de segurança jurídica. Certo, mas se não pode rasurar, como é que se corrige um erro? Ah, a FGV adora, mas adora essa pergunta. É simples. Se o erro foi percebido na hora que você está escrevendo, você usa a palavrinha digo. Por exemplo, aos 10 digo 12 dias do mês. Agora, se o erro só foi notado lá no final, antes de todo mundo assinar, você termina o texto e adiciona em tempo, onde se lê 10, lê-se 12. Saber a diferença entre digo e em tempo não é um detalhezinho, é ponto garantido na prova. Avançando para a nossa terceira sessão. Agora, a gente vai analisar outra duplinha que a FGV adora confundir: requerimento e relatório. A lógica aqui é bem direta e se baseia na ação. Um documento serve para pedir, o outro serve para informar. Simples assim. E essa imagem ilustra perfeitamente a diferença de fluxo. O requerimento é de baixo para cima. É o cidadão ou o servidor pedindo alguma coisa para uma autoridade. Já o relatório, geralmente é uma prestação de contas para um superior sobre uma tarefa que foi feita. E atenção a um detalhe que vale ouro. O requerimento é tradicionalmente escrito em terceira pessoa. O servidor fulano de tal vem requerer. Essa é uma dica matadora para identificar o documento na prova. E aqui, um alerta de estrategista. A FGV pode testar o tom do documento. O manual de redação lá da Presidência da República já limpou esses exageros todos. A linguagem hoje tem que ser formal, mas direta. Vem requerer, tá perfeito.
Aquelas expressões cheias de adjetivos, muito respeitosamente, essas coisas, provavelmente vão aparecer numa alternativa errada para te pegar. Não caia nessa. Muito bem, agora a gente vai acelerar o ritmo. Essa sessão aqui é uma revisão rápida, um bate-bola para a gente consolidar os conceitos mais importantes. Pensa que são os seus flashcards finais antes da prova. O objetivo é fixar o conhecimento de vez. Bora lá. Primeira pergunta da nossa revisão. É uma palavra que a gente ouve todo dia no serviço público, mas qual é a função exata dela? É isso aí. A portaria é a ferramenta do gestor para organizar a casa. É um ato que vale para dentro do órgão. Serve para designar funções, abrir uma sindicância, delegar competência. Resumindo, é um ato de comando interno. Próximo conceito. Esse documento é chave para tomar decisões, mas ele em si não é uma decisão. O que é um parecer? A resposta está na natureza dele, é uma opinião. O setor jurídico dá um parecer sobre a legalidade de um contrato, mas quem assina o contrato e decide de fato é o gestor. O parecer ilumina o caminho, mas ele não anda sozinho. E depois que a gente faz um pedido, ou que sai um parecer, o que acontece? Qual é o nome do ato que dá o próximo passo ou que finaliza um processo? É o despacho. O despacho é a resposta da autoridade. Pode ser uma coisa simples, como de acordo, ou algo mais elaborado. É o ato que movimenta o processo, e muitas vezes ele é a consequência direta de um requerimento ou de um parecer. Última pergunta da nossa revisão rápida. Esse aqui é um tipo de comunicação de altíssimo nível. O que é uma mensagem? Perfeito. E aqui não dá para confundir com um ofício comum. A mensagem tem uma solenidade, um peso que só ela tem. É um instrumento que o governador usa para mandar um projeto de lei para a Assembleia, ou que o presidente da República usa para comunicar um veto ao Congresso. É a conversa entre os chefões da República. E com isso, a gente fecha o ciclo. Percebe? Cada um desses documentos tem um propósito, um público e uma forma. Entender essas pequenas diferenças não é só decorar, é construir um raciocínio que te permite eliminar as alternativas erradas com total segurança. É exatamente isso que a FGV testa, a sua capacidade de diferencial que é essencial. E a gente encerra com essa reflexão muito poderosa do professor Marcelo Lessa. A jornada do concurso exige força. Exige a força para se dedicar a cada detalhe de um documento, a cada artigo de lei. É essa força que, no final das contas, constrói a sua aprovação. E lá na frente, como servidor público, vai ser essa mesma força que você vai usar para servir a sociedade. A hora de fazer, com todo o conhecimento que você conseguir reunir, é agora. A colheita virá.